Separa com os irmãos, espero que vocês estejam bem quando atrás do seu sonho. Na escola dominical de hoje falaremos sobre vivemos nesse mundo, mas não temos que nos compactuar com este mundo. Palavra do capítulo 1, versículo 8, dessa seguinte forma: E Daniel assentou-se no seu coração e não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graças e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz, no mundo que estamos vivendo, na atualidade que nós estamos vivendo, o que está acontecendo com o mundo, como as pessoas, muitas das vezes, têm questionado, têm muitas das vezes julgado, têm muitas das vezes apontado a igreja, apontado a religião, que ela é homofóbica, que ela é isso ou ela é aquilo. Mas à luz da palavra do Senhor, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E Deus fez o homem e a mulher para que se casassem e se multiplicassem. Deus fez a constituição da família. E hoje os valores da família, hoje os valores de uma casa, estão totalmente mudando. E as pessoas querem julgar a igreja, as pessoas querem criticar aquela religião, que ela não aceita o jeito que ela quer viver daquele jeito, quer estar naquela religião, mas com aquela forma que ela acha que é o certo ela viver. Só que nós temos normas, nós temos doutrinas, nós temos ali a igreja que prega a palavra do Senhor. A Bíblia fala que nos tempos de Jesus também existiram. Quantas pessoas se aproximaram de Jesus de várias formas, ao ponto de dizer, olha, se eles soubessem essa mulher que está chegando, tocando nos seus pés, ele jamais permitiria. Então, quer dizer, veio até ele, e quem quis aceitá-lo, quem quis estar na presença de Deus junto com ele, esteve. Mas Jesus não desprezou ninguém. Só que tem uma coisa, eu devo amar o meu próximo, eu devo entender que o meu próximo faz a escolha que ele quiser, mas eu não sou obrigada, à luz da palavra de Deus, ter que aceitar que aquilo é normal, a ter que concordar com aquilo e aceitar aquilo como se nada estivesse acontecendo. Você faz do seu corpo o que você quiser. Viva da forma que você acha melhor. Mas só que eu estando na minha fé, na minha crença, servindo a meu Deus, eu obedeço a Bíblia. Eu oro por você. Eu peço a Deus para te abençoar. Certa moça me fez uma pergunta assim. E eu falei com ela, olha, eu não vou te apontar, eu não vou te julgar. Eu não posso te dizer, faça isso ou faça aquilo, porque eu não te conheço. Mas você permite que o Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus possa entrar na sua vida, Ele possa trabalhar na sua vida? Ela me respondeu, sim. Então foi quando eu vou orar por você. Porque eu não poderia dizer para ela, faz assim, assado, e ela, que situação que ela naquele momento se encontrava. Eu não conhecia a vida da moça. Então eu não posso também apontar as pessoas ao ponto de dizer, olha, vai para o inferno. Esse vai para o inferno, aquele vai para o inferno. E quem julga é Deus. Quem vai dar sentença naquele dia é Deus. Nós temos que parar de olhar o físico e querer apontar o físico. Jesus Cristo não olhou para aquela mulher que tivesse vários maridos e disse, olha, você vai para o inferno. Não. Vai lá e chama teu marido que nós vamos conversar. Ela falou, não tem. Eu disseste bem, porque tu já tivesse assim, e o que tu tens agora não é teu. Então, nós temos visto o que está acontecendo com o mundo. Nós não temos que compactuar com o que o mundo acha que é certo, com um direito que eles estão pedindo, que eles estão exigindo, que eles estão apontando, que eles querem, naquilo que não é. Então, igreja, você permaneça na doutrina. Você permaneça fiel. Você permaneça obediente à palavra de Deus e ensina seus filhos a entender a verdade do Evangelho. Daniel continua dizendo, Daniel 6, versículo 10. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, para ver no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. O que eu quero dizer para a igreja, no momento que nós estamos vivendo nesse mundo, pela situação que o mundo se encontra, igreja, vamos orar. Vamos orar, sabe? Porque tem muito escândalo dentro da igreja. A igreja é o local que as pessoas olham e respeitam
porque é um local que demonstra santidade, demonstra respeito a Deus, honra ao Criador. Nós temos visto, meus irmãos, pastores, membros, pessoas dentro da igreja se envolvendo em escândalos. Um local que reverenciaria a Deus, que as pessoas de fora entrariam para ouvir uma palavra, para ouvir uma mensagem, para poder se alegrar na presença do Senhor. Às vezes está abatido, está uma situação que vai ali para poder buscar um refrigério para a sua alma. E ela conhece aquele pastor que está em cima do altar, aquele pregador que está em cima do altar. Eu não falo pastor, não estou generalizando o homem, não. Estou dizendo a pessoa que está pregando. Pode ser homem ou mulher. Ele olha para aquela pessoa e fala, poxa, eu te conheço, cara. Eu te conheço. Eu sei quem você é no nosso bairro. Eu te conheço na comunidade. Você não é nada disso que você está falando em si. Você é um homem mentiroso. Então, quando essas palavras elas chegam, elas acabam detonando uma pessoa, uma família. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Se nós queremos que as pessoas sejam salvas, que vidas venham ser resgatadas, que pessoas venham ser libertas, nós temos feito o que deveria. A sentença ela está decretada. O mundo quer que a igreja concorde e aceite o que eles querem impor. As leis estão aí lentamente impondo o que eles querem sobre a igreja. As pessoas não estão observando isso. Mas quando Daniel soube que essa sentença tinha sido assinada pelo rei, não tinha como ser revogada, Daniel foi orar. Se nós não entrarmos na oração, nós não entrarmos num propósito, a nossa família, a nossa casa, a nossa vida, muitas das vezes vai ser prejudicada. Porque nós não estamos correndo atrás do que deveria. Não temos que apontar, meu irmão, o erro de ninguém. Fazer o bem sem olhar a quem. Ah, mas olha a situação que a pessoa está. Vai ter que... Não julgue. Não critique. Não aponte seu dedo para ninguém. Deixa que o Espírito Santo de Deus trabalhe nessa vida e nesse coração. Deus faz a obra. Se eu aceitá-lo e permitir que ele entre e faça. Então não é como eu quero, nem como você quer. É segundo a vontade de Deus. E vamos continuar lendo a palavra do Senhor? Gênesis 39, 2 e 3. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava, José achou graça em seus olhos e serviu-o, e ele o pôs sobre a sua casa e o entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Irmãos, não temos como dar desculpa, dizer, não, eu não posso, não temos como nós dar desculpa para mim não dar, não temos como nós dar desculpa, não, é impossível. Irmão, ame essa pessoa. Mas ela escolheu viver de outra forma, ame. É seu filho, é sua filha, ame. Porque a maior tristeza que eu vejo, meus irmãos, é quando a família fala essa frase: eu preferia que você estivesse morto, mas não você nessa situação que você se encontra agora. Quantas mães hoje diriam: eu queria estar com meu filho no meu braço, mas não queria ver ele no caixão. Então toma muito cuidado com o que sai da tua boca. Nós temos visto, nós temos que viver nesse mundo e não contaminar com esse mundo, mas amar você tem que amar. Amai os vossos inimigos, ame a quem vos persegue, quem vos odeia e quem vos calúnia. Ame. Esse é o nosso dever. Mas essa pessoa merece o seu amor, sim. Merece o seu perdão, sim. Isso pode levar um tempo? Pode. Você pedir a Deus força, graça, sabedoria, direção para que você possa perdoar aquela pessoa e voltar a amá-la como antes. Às vezes uma traição, uma separação, o marido foi embora com outra mulher. Então não é da noite pro dia, meus irmãos, que você vai fingir que nada aconteceu. Porque você tem cicatrizes, você tem sequelas. Então, para que o perdão possa chegar a ser concretizado, você tem que ver uma diferença naquele comportamento daquela pessoa. A pessoa tem que mudar a vida dela para provar para você que ela realmente mudou e que ela realmente te ama. Para que realmente o perdão possa estar ali. Então, as pessoas muitas vezes acham que amar é fingir que nada aconteceu. Não, não é fingir. Você sabe o que aconteceu. Você tem cicatrizes. Às vezes ainda tem feridas que estão sendo cicatrizadas. Então, tudo tem um tempo. Mas o perdão ele tem que ser liberado. Mas, irmão, se entrar uma pessoa
que mudou o seu uso natural do seu corpo na igreja. Vou fazer uma pergunta para a igreja: você está preparado para recebê-la? Está preparado para abraçá-la e dizer: Jesus te ama? Jesus tem um plano na sua vida? Seja bem-vinda, volte sempre? Ou você vai olhar e vai julgar? Tem muita gente que vai julgar. E muita gente vai dar aquela olhadinha de lado assim e vai dizer: o sangue de Jesus Cristo tem poder. Por quê? Por que julgar? Você é santo? Você é perfeito? Você nunca pecou? Você nunca errou? Você nunca fez nada de errado? Você é aquela pessoa impecável. Aos olhos de Deus? Não. Então não vamos julgar ninguém. Não vamos apontar a ninguém. A pessoa errou, a pessoa falhou, a pessoa cometeu alguma coisa. E o perdão? Liberaremos o perdão ou não? Mas tem um tempo. Mas esse tempo chegará e você liberará o perdão? Essa é a pergunta que eu faço. Você está pregando a palavra do Senhor, você está na porta da igreja, você está ali recepcionando a igreja, aquela pessoa chega. Você vai dar as costas para ela? Você vai abraçá-la e dizer: seja bem-vinda, volte sempre, deixa seu nome aqui para nós colocarmos no caderno de oração. Você teria essa coragem? Ou você não teria essa coragem? Essa é a mensagem de Deus para nós. Ainda no livro de Gênesis 39, versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o entregou ao cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, estendeu as suas mãos sobre ele e a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro morto. Eu quero dizer, quantas pessoas estão aprisionadas, quantas pessoas estão numa situação tão difícil. E às vezes, irmão, nós, igreja, temos que orar por essas pessoas, para que o Senhor Jesus venha libertar essas pessoas. Precisamos clamar pela libertação. Muitas pessoas estão mentalmente falando doentes. Muitas pessoas estão passando por situações, por processos complicadíssimos. Às vezes, traumas de infâncias fizeram com que essa pessoa tornasse um adulto com aquela vida. Eu sofri tanto que eu agora, para me vingar, para tentar esquecer aquele problema, viver nessa situação que eu estou vivendo hoje. Certa moça me deu um depoimento uma vez que ela perguntou à mãe, ela já estava com 15 anos: mãe, quem é meu pai? Quem é o meu pai, mãe? Quem é meu pai? Ela falou: teu pai trabalha num ponto de táxi, assim, tal homem, assim. Aquele homem. Ela foi lá falar com ele. Não foi pedir nada, só foi falar: poxa, o senhor é meu pai? Ele falou assim: não vem, você tá vindo aqui para me pedir alguma coisa, eu não vou te dar nada. Eu falei com a tua mãe que eu não queria filho. E aquela moça ficou marcada por aquela frase. Ela não foi pedir ele dinheiro, ela só queria que ele a reconhecesse como filha. Só isso. Que o mundo soubesse que ele era o pai dela. Que no aniversário dela ele estivesse presente, na formatura dela ele estivesse presente. Deus, nos momentos da vida dela, ele participasse. Não era dinheiro que ela queria, porque ela foi criada pela mãe, e a mãe sobreviveu criando ela bem. Só que aquele pai não aceitou. Ela, naquele momento, sentiu uma dor profunda e escolheu viver uma vida errada, provando para o pai, humilhando o pai na frente de muitas pessoas que eram conhecidas dele, naquele local, a vida que ela levava. Ela falou assim: essa foi a forma que eu achei para vingar as palavras que meu pai me disse. Então, às vezes, algumas decisões que são tomadas, não estou dizendo que deveria ser a causa de tomar essas decisões, mas às vezes as pessoas tomam pelo trauma que carregam, pela situação que carregam, pela dor que já sentiram. Então, quantas vezes o valor da família está sendo destruído por uma ideologia que não convém à palavra do Senhor, que não convém a nós servos e servas do Senhor. Essa palavra é para nós servos e servas do Senhor. Então, enquanto as pessoas estão aprisionadas e nós, em vez de dar o fruto para aquelas pessoas, mostrar para elas, nós estamos fazendo o contrário, nós estamos nos aprisionando com elas. O Senhor deu graça a José naquela prisão. Então, meus irmãos, se as pessoas estão sendo presas, acorrentadas pela força do mal, em situações complicadíssimas, é hora de nós entrarmos em campanhas de oração, de jejum, para que o Senhor venha libertar essas pessoas. Ainda no livro de Gênesis 39, 23 diz:
E o carcereiro Mô não teve cuidado nenhum de nenhuma coisa que estava sob a mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo quanto ele fazia, o Senhor prosperava. Irmãos, não é para você ficar preso numa cadeia de problemas e não dar frutos. Se você está nessa situação, você está vivendo errado. Você tem que se libertar disso e dar frutos para o Senhor Jesus Cristo. Você tem que ganhar almas. Quem ganha almas sabe o é. Então que essa sabedoria, que essa graça do Senhor possa abundar sobre a sua vida. Pense nisso. Medite nisso. Viva essa palavra na sua vida. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E viver para mim é morrer, e morrer para mim é Cristo. Então pensa nessa palavra, medite nessa palavra. Ainda Gênesis 41. Vamos lá, abra a palavra do Senhor comigo, Gênesis 41, 16. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim, Deus dará uma resposta em paz ao Faraó. Outra versão diz que Deus dará a Faraó uma resposta favorável. Então, irmãos, quando as pessoas estão precisando dessa palavra, o Senhor dará o soberano, a Faraó, uma resposta favorável. Quantas pessoas estão precisando dessa resposta favorável? Você é o instrumento de Deus. Viver no mundo não é ter comunhão com o mundo. Viver nesse mundo que nós estamos vivendo não é ter, meus irmãos, compactuar com o mundo, não. Então, meus irmãos, viver no mundo nós vamos viver. A compactuar com o que o mundo está fazendo, negativo. Pense nessa palavra, medite nessa palavra hoje. Reflita essa palavra na sua vida. Gênesis 41, 49. Meus irmãos, a palavra do Senhor quando sair da sua boca, entrou uma pessoa na igreja, toda desconcertada, a vida totalmente arrasada. A primeira coisa que você tem que fazer é demonstrar o teu amor por ela. A primeira coisa que você tem que fazer é demonstrar a graça de Deus para com aquela pessoa, a vontade de Deus para com aquela pessoa. Dizer para Jesus: te amo, eu também te amo, seja bem-vindo, volte sempre. Quando você quiser, as portas da casa do Senhor estão abertas. Vai ter um irmão, vai ter uma irmã aqui. Pode entrar e ficar à vontade. Ouve a palavra do Senhor, se alegre juntamente conosco. E se precisar de uma visita no seu lar, comunica com a igreja que a gente vai lá te ajudar em oração. Então, irmãos, o nosso dever, como homem e mulher de Deus, o nosso dever, como servo e serva do Senhor, o nosso dever, como vaso escolhido por Deus, meus irmãos, levar esse amor para o mundo. Jesus conversou com adúlteros, Jesus conversou com prostituta, Jesus conversou com ladrão. Ele deveria não ter conversado com essas pessoas, né? Então, Jesus Cristo foi em festas. Jesus Cristo passou por todo esse processo que nós estamos passando hoje. Só que naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje, mas passou. E no entanto ele amou a todos. A Bíblia não demonstra. Ele diz para Judas: olha, seu traidor, seu covarde. Ele vira e fala: amigo, tu esteve comigo, amigo. Tu comeu comigo, amigo. Tu andou comigo, amigo. E por que agora tu está me entregando, amigo? Então, irmãos, temos que amar a todos, independente da escolha sexual, sei lá, da escolha que a pessoa queira fazer para sua vida. Ah, não, mas aquela pessoa vive numa outra religião. Vai para lá. Não, irmão, não faz isso não. Amar é uma coisa. Conviver com aquilo que ela quer conviver é outra coisa. Compactuar com aquilo que ela faz é outra coisa. Quer dizer, então, que se eu tenho um parente que ele é espírita, que ele é budista, que ele é uma outra religião, eu não posso conversar com ele, que ele é católico, eu não posso conversar com ele. Sabe que eu posso ser meu parente, minha família? Ué, eu vou dar as costas? Cadê o amor de Deus na minha vida? Se ele quer viver naquela religião, amém, o problema dele para lá. Mas o meu perdão, o meu amor, para aquela pessoa tem que ser, meus irmãos, tem que ter, tem que amá-la. Aonde está Deus na minha vida se eu não amo? Eu faço distinção das pessoas devido às suas religiões. E muitas das vezes dentro da igreja, as pessoas estão vivendo de uma forma tão errada
tão errada e querem julgar quem está lá fora. Ai, mano, tu tá criticando a igreja? Não, tô criticando a igreja, não. Tô dizendo que a igreja muitas vezes tem feito. E mostra santo demais em cima do altar, mas vai ver a vida lá fora. Vai ver a vida dentro de casa. É mais fácil eu dizer para aquela pessoa lá, ó, tu vai pro inferno e eu tô pior do que aquela pessoa, porque eu já conheço a verdade, não obedeço, me escondo atrás da Bíblia e faço coisas terríveis aos olhos de Deus. O homem não está vendo, mas Deus está. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Gênesis 41, 39. Assim juntou José muitíssimo trigo como a areia do mar, até que se cessou de contar porquanto não havia numeração. A prosperidade, meus irmãos, prosperidade. Nós mantemos firmes na promessa de Deus, firmes na palavra do Senhor, firmes, meus irmãos, obediente à voz do Espírito Santo, nós também faremos a diferença. Nós teremos trigo como a areia do mar, que não se dá para contar, de almas salvas, libertas, bênçãos do Senhor sobre a nossa vida e o nome dele sendo louvado e glorificado. Pensa nisso, irmão. Viver no mundo não é ter mesmo comunhão com o mundo, não é compactuar com o que o mundo quer, mas é obedecer a palavra do Senhor Jesus Cristo, obedecer a voz do Senhor. Então, meu irmão, medite nessa mensagem de hoje, na escola dominical de hoje. Viver no mundo não é mesmo compactuar com esse mundo. Que a igreja faça diferença. Que a religião evangélica, o cristianismo, realmente possa mudar a sua vida. Esses dias eu estava vendo um vídeo entre cristãos e muçulmanos. E o rapaz perguntando assim, qual é a sua religião? Eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão. Aí ele pergunta àquela pessoa que se designou cristão. Um versículo da Bíblia. Ninguém soube dizer. Aí ele perguntou para aquele que disse que era muçulmano. Uma passagem do Alcorão. Todos responderam. Aí no final ele pergunta, se eu te parar na rua, você envergonharia o nome de Jesus Cristo? Você saberia me recitar pelo menos um versículo da palavra de Deus? Irmãos, você é crente, servo de Deus, serva do Senhor, e não sabe um versículo da Bíblia. Jeremias 33 diz, mas a mim respondeste-ei. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 1, bem-aventurado é o varão. Então, meus irmãos, não precisamos decorar a Bíblia inteira, mas algum versículo, algum salmo, alguma mensagem você sabe dizer? Atos 5 fala sobre Ananias e Safira. 1 Tessalonicenses 5:17 diz orai sem cessar. Então, quer dizer, você não tem que decorar a Bíblia, mas algum versículo você sabe? Você conhece a passagem da Bíblia, algum versículo da palavra do Senhor? No princípio, Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, já existia. No princípio, nem o primeiro versículo da Bíblia você conhece? Você não tem noção do nascimento de Jesus, da genealogia de Jesus? Você não tem conhecimento de como os discípulos começaram a andar com Jesus, a ressurreição, a transfiguração? Ah, irmão, conhece o versículo? Conhece? Então, se alguém te parar na rua e te fizer uma pergunta, um versículo, qual que você dirá? Qual o versículo que você dirá para a igreja? Então, irmãos, nesse momento, medita nisso. Você não tem que decorar a Bíblia. Algum versículo já marcou? Ah, irmã, eu sei tal versículo assim, mas agora não me lembro qual é o número. Mas a passagem é essa. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha vida eterna. Não me lembro aonde está essa passagem, mas é uma passagem que tocou no meu coração. Pelo menos você sabe uma passagem. Agora mesmo, a pessoa diz que ele é cristão e não sabe um versículo da Bíblia. Não sabe um versículo. Viver no mundo não é ter comunhão com o mundo, mas nós estamos vivendo no mundo e tendo comunhão com o mundo. Porque em vez de ter essa palavra na nossa vida, nós estamos mais ligados com o mundo. Nós estamos mais ligados com as coisas que estão acontecendo lá fora. Não estou dizendo que você não possa assistir um podcast, que você não possa assistir um vídeo na internet. Pode, meus irmãos. Mas se você não tiver um conhecimento dessa palavra aqui, mas se te perguntarem para você sobre o podcast tal, sobre não sei quem, sobre o pastor, você sabe tudo.
Mas dessa palavra aqui você não tem conhecimento, você pode não ter leitura, mas você já ouviu versículo, você já ouviu pregações, você já ouviu mensagem. Então, meus irmãos, se nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, então, meus irmãos, para esses que andam, eles conhecem a Bíblia. Eles podem não ter toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse na cabeça, mas ele conhece. Ele sabe muitas passagens, ele conhece muitos versículos. Ele tem passagens que foram gravadas na sua cabeça, que aquilo é um alimento para ele. Poxa, mas essa mensagem ela é linda, mas não sei agora aonde ela está. Mas aquela mensagem está na sua cabeça. Você conhece aquele versículo. E às vezes, se você está num lugar que você conhece a Bíblia, você vê o pregador falando asneira, você fala, isso não está na Bíblia não, porque você conhece. Você sabe. É por isso que nós temos que entender, mesmo, quando alguém sobe no altar para pregar, ela está falando que está na Bíblia, que não está. Você tem que ter esse conhecimento. Então, medite na palavra do Senhor. Viver no mundo não é compactuar com o mundo. Não é abraçar o mundo, mas é viver uma nova vida em Cristo Jesus. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e faça parte da nossa família. Até domingo que vem, se assim o Senhor nos permitir.